daremos início a uma série de estudos a respeito dos dons espirituais. Então, como os irmãos também já devem estar habituados, como é a nossa primeira ou a abertura desta série, desse estudo, nós vamos lançar aqui as bases sobre os quais nós vamos sustentar e fundamentar todo o nosso estudo ao longo dessas quartas-feiras. Eu sinceramente não sei quantas quartas-feiras serão, mas nós vamos dedicar quantas forem necessárias para nós estudarmos a respeito dos dons espirituais. Um outro detalhe que eu gostaria que ficasse bem claro aqui é de que nós não somente estudaremos os dons espirituais, como também estamos aqui para buscá-los. Nós estamos aqui para pedir ao Senhor que distribua dons espirituais entre os irmãos, entre nós, pois os dons espirituais, à medida que nós formos avançando no nosso estudo, nós perceberemos que eles, além de atuais, eles são também imprescindíveis para a manutenção da saúde espiritual da igreja. Claro, quando utilizado da forma correta, porque assim como a falta dos dons prejudica a saúde da igreja, o mau uso dos dons e a banalização dos dons também prejudica a saúde espiritual da igreja. Daí a necessidade de nós dedicarmos um tempo, o tempo que for necessário para estudarmos a este respeito. Como é a abertura desta série, eu quero começar apresentando aos irmãos o que a nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, ela diz a respeito dos dons do Espírito Santo. Então, eu vou ler mesmo para os irmãos, tá bom? Não é pecado ler aqui não, né? Então, vamos ler o que está escrito aqui. A nossa declaração de fé, na página de número 171 e parte da 172, diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da igreja. O batismo no Espírito Santo é um dom. Aí cita Atos capítulo 2, versículo 38. E recebereis o dom do Espírito Santo. E é para todos os crentes, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos capítulo 2, versículo 39. Mas os dons do Espírito Santo, ou espirituais, na linguagem paulina, diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. São restritos os dons espirituais. Esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais, concedidas pelo Espírito de Deus ao crente, para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Os dons também, são recursos sobrenaturais do Espírito Santo operados por meio dos seres humanos, os crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra, pois no céu não precisaremos mais deles. É por meio da igreja que o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder de Deus, usando os dons espirituais. Eles são dados à igreja para a sua edificação espiritual, seu conforto e seu crescimento espiritual. Os dons espirituais são vários, e nenhuma lista deles no Novo Testamento pretende ser exaustiva, e nem mesmo existe a expressão, esses são os dons espirituais. Em Romanos, aparece uma lista deles, mas não são os mesmos da lista dos 9 dons, exceto o dom de profecia, que aparece em ambas as listas.
a outra lista que repete os dons de variedade de línguas e os dons de curar. Amém, irmãos? Eu estou lendo para que os irmãos, primeiro, lembrem-se que a nossa igreja, ela é uma igreja histórica, ela é uma igreja que possui uma declaração de fé, ela tem as suas doutrinas sobre as quais nós estamos firmados, e também como meio de incentivar os irmãos a adquirirem a declaração de fé. E fiquem em paz que eu não vendo declaração de fé, tá bom? Eu não estou aqui. Adquiram a declaração de fé da igreja e leiam a declaração de fé da nossa igreja. Agora sim, vamos ler aquilo que está acima da declaração de fé, que é a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12. E vamos ler a partir do versículo de número 1. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo de número 1. E encerraremos a leitura no versículo de número 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Os irmãos encontraram? Se é verdade, por favor, digam amém. A palavra do Senhor diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios. Preste muita atenção nesses primeiros 3 versículos. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E os que podem, digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Nós temos que ter paciência, porque é uma construção. Nós não vamos esgotar o assunto nem nesta série que dirá em uma noite. Então nós vamos tentar aqui, com paciência e sem pressa, lançar as bases sobre as quais nós vamos fundamentar a nossa reflexão ao longo dessas quartas-feiras. Então, como sempre nós fazemos, eu quero começar aqui fazendo algumas perguntas que eu considero perguntas inquietantes, perguntas que fundamentam e que indicam por onde nós vamos caminhar. A primeira pergunta é: o que de fato significa a palavra dom? E aí eu não estou falando nem dom espiritual, eu estou falando a palavra dom.
Porque nós muito falamos sobre dom. Ah, você tem um dom, eu tenho um dom, fulano tem um dom. Mas, afinal de contas, nós sabemos o que de fato é um dom. Quando eu digo que, pelo Espírito e por graça de Deus, que alguém recebeu um dom espiritual, o que de fato eu quero dizer com isso? Em segundo lugar, o que quer dizer a junção das expressões dons espirituais? Então, primeiro, o que é dom? Segundo, o que vem a ser dons espirituais? O que é que muda, por exemplo, entre a palavra dom isoladamente e a palavra dons espirituais? O que esta expressão espirituais, ela altera na expressão dom? Então, qual é o sentido desta junção? Porque a Bíblia, ela junta essas duas expressões para tratar sobre um assunto. Terceiro lugar, e eu considero essa pergunta talvez a principal de hoje à noite, por que é importante estudarmos sobre os dons espirituais? E aí aqui eu vou destacar alguns pontos. Nós vivemos um período de grande discussão sobre a contemporaneidade dos dons. Daí uma das necessidades de nós enfrentarmos esse debate e nós, como pentecostais, darmos uma resposta, ainda que para nós mesmos, no sentido de mostrar que, do ponto de vista histórico e doutrinário, nós temos base bíblica e teológica para afirmar, sim, que os dons espirituais, eles são atuais. E ao longo do nosso estudo, eu vou, querendo Deus, é claro, eu vou trazer aqui dados, inclusive dos pais da igreja. Porque há quem defenda que os dons, eles foram apenas no período dos apóstolos. Ora, se isso é verdade, então no período dos pais da igreja, esses dons deveriam ter sido extintos. E aí você tem relatos dos próprios pais da igreja, da manifestação de dons espirituais. E aí de duas uma, ou nós cancelamos os pais da igreja, o que eles escreveram, ou então aceitamos os dons espirituais. Não dá para ficar com as duas coisas. Então, por que é importante nós dedicarmos algumas quartas-feiras para estudarmos sobre isto? Essa é a primeira razão. A segunda razão é porque os dons estão banalizados. Você acessa as redes sociais e é uma bagunça. Se fala em pseudas línguas estranhas como se fosse a coisa mais banal. Isso virou piada na boca de alguns. E pior é que tem crentes assembleianos que entram nessa onda de rir de coisas dessas. E nós, como obreiros, como servos de Deus, que por graça somos responsáveis por manter a ordem da coisa, a gente não pode ver um negócio desse e ficar quieto. E aí é preciso distinguir o que é de fato pentecostalismo e o que é baderna. As Assembleias de Deus não é uma igreja desordeira. A expressão uma igreja pentecostal não quer dizer uma igreja que aceita tudo. Que, fala em línguas a gente aceita. Não é assim não. Então por que é preciso estudar hoje sobre os dons espirituais? Para dar uma resposta a esses baderneiros. A esses que se utilizam da fragilidade das pessoas para enganar as pessoas. Então, essa é uma das razões. E para deixar claro que
Nós somos uma igreja pentecostal, sim, mas nós temos um padrão que é estabelecido e chamado como pentecostalismo clássico, e que os nossos cultos são cultos ordeiros, mas que acreditamos que Deus pode interferir no culto, porque o culto é para Ele, e é Ele quem manda no culto. A gente também não pensa que não, aqui aceita tudo, mas também aqui a gente não diz que não aceita nada. Porque são os dois extremos. Tem aqueles que aceitam tudo e tem aqueles que dizem, não, eu não aceito nada. Tem que começar do jeito que se estabeleceu e terminar do mesmo jeito que já se previu. Não. É evidente que quando a palavra estiver sendo pregada, não se profetiza aqui. Porque nada supera a exposição da palavra. Então já se sabe. Se alguém estiver pregando aqui, alguém levantar para profetizar, vai ter que parar. Agora, fora da exposição da palavra, se tiver uma mensagem profética, entrega, sendo de Deus. Agora, essa mensagem vai ser julgada pelas Escrituras. E como é que você afere se uma profecia é de Deus ou não? É pelo cumprimento. Se ela se cumprir, é de Deus. Se não se cumprir, não é isso que Paulo... A gente vai tratar disso. Eu já comecei meio nervoso. É porque tem uns baderneiros por aí. E aí quem olha fala, aí, ser pentecostal é isso. Não é não. Nós somos um povo ordeiro. Nós temos liturgia, aqui tem toda a ordem do culto, os elementos do culto, aqui se adora a Deus, aqui se entrega oferta, aqui tem aquilo que é chamado os elementos da ceia, aqui tem tudo que um culto precisa, a exposição da palavra, mas nós cremos que pelo Espírito, Ele pode interferir na ordem do culto e falar com a igreja e manifestar o seu poder. A igreja é dele, e a gente julga isso pela palavra. Nós estamos na terceira pergunta. Por que é importante estudar sobre os dons? Para normatizar a coisa. E não só isso, mas também, talvez principalmente, para que o Espírito de Deus, pela sua palavra, produza em nós o desejo de buscarmos os mais excelentes dons. Eu quero e eu tenho orado a Deus para que ao final de cada noite de quarta-feira, crentes saiam daqui dizendo, Senhor, se for do teu agrado, me dê esse dom espiritual, porque isso enriquece a igreja, isso abençoa a igreja, isso faz a igreja ser edificada e crescer de forma saudável. Então abra o seu coração, peça a Deus, Senhor, se for do teu agrado, ministra o meu coração e me presenteie com os dons mais excelentes da tua parte. Quem deseja isso, glorifique ao Senhor. Outra pergunta, qual a natureza, quais os fundamentos e qual é o propósito dos dons? Então de onde vem? Em que está firmado? E para que serve? Porque Deus não sai dando as coisas sem propósito, sem regra. Deus não é desordeiro. E Ele deixa claro que se é dele, então que se saiba que vem dele. Daí a necessidade de se analisar qual a natureza, quais as regras e quais os objetivos. Então, se você quer de fato ser enriquecido com dons espirituais, primeiro nós teremos que saber quem é que dá, quais são as regras e para que eles servem. Outra pergunta, quais são os dons espirituais descritos na Bíblia? Quais são aqueles que Paulo enumera, apresenta? Outra pergunta, qual o significado de cada um deles? Então, por exemplo, hoje nós não vamos falar, só para os irmãos terem uma ideia, o que é o dom
e eu estou ansioso para chegar esse dia, o dom do discernimento de espírito. E como eu estou ansioso por esse dia? Porque se tem um dom que a igreja precisa hoje, é de discernimento. Para não aceitar qualquer coisa. Para não se decepcionar. Porque os estragos que hoje a igreja ela tem sofrido é pela falta de discernimento. Pela falta de provar os espíritos. E vejam, nós vamos tratar sobre isso. Mas o apóstolo Pedro, ele fala disso. Ele fala sobre provai os espíritos. Ele está escrevendo a quem? A igreja. E ele está dizendo o seguinte, é da igreja, eu falo isso com muito temor, é da igreja a responsabilidade de provar os espíritos. Não é ir aceitando qualquer coisa. A pessoa dá 3 pulinhos, é de Deus. A pessoa fala meia dúzia de língua estranha, é de Deus. Calma lá, meu irmão. Respira fundo. Conta até 10, se não resolver vai até 100. E peça discernimento de Deus. Peça para Deus mostrar de onde vem esse espírito. Eu sei que é ruim, mas é o que tem para hoje à noite. A gente tem que ter esse cuidado. Eu vou abrir a porta da minha casa para qualquer um profetizar para mim? Eu tenho que saber qual é o espírito que envia essa pessoa. A igreja de Deus, ela na sua origem, ela sempre levou isso a sério. Olha, quando você lê, por exemplo, o famoso Talmidim, né? Aquele que é um dos documentos mais antigos, depois da Bíblia, da igreja primitiva. O que os pais da igreja orientavam? Eles diziam o seguinte, você quer testar um enviado de Deus? Alguém que chega e diz que é enviado de Deus? Você quer testar? Ele diz assim, foi Cristo que me enviou aqui como profeta. Vamos testar. Sabe como eles testavam? Vamos comer. E aí servia o que tinha em casa. Se a pessoa recusasse, dizia, você não é de Deus. Porque se você não é capaz de obedecer as coisas mais básicas que Jesus mandou, então como é que você diz que é dele? Se Jesus mandou comer o que se põe na mesa para comer. É que a gente quer medir as coisas no mundo espiritual. Eu estou sentindo que é de Deus. Sentindo que é de Deus? Prove o espírito. Prove a natureza da pessoa. Não vai aceitando qualquer coisa não. Nós temos um dono. Nós temos a palavra de Deus. Nós não precisamos ir por qualquer vento não, meu irmão. Quem está entendendo a voz de Deus, diga glória a Deus. A gente é pentecostal, mas é sério. Então, o que é o discernimento? O que é, por exemplo, o dom da palavra da sabedoria? O dom da palavra do conhecimento, o que é? Então nós vamos ao longo dessas quartas-feiras, querendo Deus e vocês estão animados, porque se eu não estiver animado eu tiro o ânimo da onde não tem, e nós vamos estar aqui. Agora, nós vamos procurar descobrir isso juntos. E, finalmente, os dons são para hoje. Aí alguém corre de são. Como é que você me prova? Não, porque eu creio. Não, eu creio. Tem que ter base. Você vai discutir com alguém no bom sentido se os dons são para hoje, você tem que apresentar base. E é para isso que tem culto de ensino. Agora, a partir de onde nós vamos estudar isso? Principalmente a partir do texto que nós lemos. E o que é que está acontecendo aqui? Porque Paulo,
E talvez a carta aos Coríntios seja a carta mais circunstancial de Paulo, né? Porque aquelas cartas, as cartas circunstanciais, são aquelas cartas que Paulo escrevia para resolver problemas. E as duas cartas aos Coríntios, elas são as cartas mais circunstanciais, porque ele só resolve problema. É do começo ao fim só falando de problema daquela igreja. E um dos problemas era a má administração dos dons. Mas veja que Paulo, ele é tão equilibrado, que ele não combate a má administração dos dons, evitando os dons. Porque tem gente que tem medo dos dons. Porque é excesso de zelo. Ele diz, não, eu não vou entrar nessa, porque eu tenho medo de me exceder. E de pecar fazendo de forma errada. Aí Paulo entra e diz, não. O fato de alguém não administrar corretamente, não anula os dons. Quem trabalhou isso muito bem foi Jonathan Edwards. Principalmente no livro dele, Afeições Religiosas. Por quê? Porque estava acontecendo o primeiro grande despertamento na Nova Inglaterra. E o que ocorreu? Surgiu ali dois grupos, novas luzes e velhas luzes. Os novas luzes eram aqueles que aceitavam tudo. Os velhas luzes que não aceitavam nada. Edwards entra no meio e diz assim, calma. O fato de alguém brincar com os dons não significa que eles não existam. O fato de alguém banalizar não anula o fato de Deus continuar agindo. Daí a necessidade de crentes equilibrados, crentes coerentes, crentes que se sustentam não por profecia, mas pela palavra, mas que crê que Deus pode sim usar quem Ele quiser. Ora, Ele não é todo poderoso? Ele não é o dono da igreja, Ele não fala a hora que quer, do jeito que quer. Então se Ele quiser usar uma criança aqui, Ele pode usar. Agora, nós não vamos ser dirigidos por profecia. Aqui não vai ser um trabalho, uma igreja que tem 10 profecias num culto só, não vai ter. Deus não é capaz de falar de uma vez só, não? Ah, esqueci, agora eu vou usar outro. Que esqueci? Deus fala, esqueci de anotar. E me veio a memória agora. Você está de brincadeira comigo? Não, isso aqui não vai virar aqui não. Isso aqui é a Assembleia de Deus. A gente crê nos dons, mas de forma ordeira. Então o que é que está acontecendo aqui? A igreja em Corinto, ela havia perdido a correta visão sobre a variedade dos dons. E esses irmãos, o que eles estavam fazendo? Usando os dons para fins e promoções pessoais. Então eles tinham os dons, mas a má administração, a incorreta visão sobre os dons, levou esses irmãos a pensarem que os dons espirituais era para promoção pessoal. Então agora eles estavam usando os dons para se promoverem, para comandarem a igreja, para fortalecer as divisões da igreja. Não é a igreja de Corinto que tinha lá as suas divisões? Eu sou de Paulo, eu sou do fulano. Não, eu gosto é daquele. Não, meu negócio é mais com aquele lá. Quem é que pregou hoje? Fulano. Eu não gosto muito dele. Guarda para você, meu irmão. Ora por ele ou por você. Ora por você. Eu não tenho problema com o pregador, não. Quem subir aqui para pregar, eu vou receber a palavra, desde que seja de Deus. E se eu achar que ele tem que melhorar como pregador, eu vou orar por ele. E se eu puder ajudá-lo, eu vou ajudar. Eu só não vou ficar falando para os outros. O fulano não está pregando nada, hein? O que você ganha com isso, meu irmão?
E aí tinha lá as divisões, eu prefiro aquele, eu prefiro aquele. E essa má administração dos dons estava fomentando a divisão. E aí aqui vai, não é recado não, é uma palavra direta aos dirigentes de congregações. Se tem uma coisa que promove rebelião na igreja, é a má administração dos dons. Então cuidado com essas figuras que se levantam como sendo a profetisa, o profeta, ele tem a última palavra. Ninguém tem a última palavra. A última palavra é de Deus pela palavra dele. Então, não vamos admitir. Aqui tem uma irmã que quando ela fala, todo mundo para. Eu não paro. Eu paro para a palavra de Deus. Mas Deus não pode usar ela? Pode. Agora ela não vai ser minha guru, não. Igreja não tem guru, não. Então isso aqui não é recado, isso não é mensagem atravessada, isso é um alerta. Não, porque aquele irmão ali, ó, é consagrado. Não, e ó, quando ele fala, o que tem? Não, quando ele fala, sai de baixo. Por quê? Sai de baixo? Por quê? Você acha que ele é o quê agora? Não, pastor, tudo que ele fala cumpre. E daí? Não, pastor, então, quando ele fala lá, a congregação para. Vai parar não. Não vai parar não. Não tem que parar por causa disso. A última palavra não é de profeta. A última palavra, inclusive, para avaliar a profecia do profeta, é a palavra de Deus. Quem concorda com isso, diga amém. Ela é soberana entre nós. Então a gente está lançando as bases aqui. Aí lá na igreja em Corinto, tinha lá esses irmãos que tinham os dons e que ficavam lá, fomentando as divisões pelos dons. Tá, então a gente acaba com os dons? Não. Não é isso que Paulo faz. Paulo diz, nós vamos aprender a usá-los. E o que mais estava acontecendo lá? Eles estavam dando mais valor aos êxtases do que outros dons. É uma tendência nossa. Por exemplo, seja sincero consigo mesmo, como pentecostal que nós somos. Quando você fala de dons espirituais, seja sincero consigo mesmo. Qual é o primeiro dom que você pensa? Não fala não. Guarda para você, lá no mais íntimo do coração. Seja sincero. Se a gente fizesse uma votação aqui, o discernimento espiritual nem apareceria. Ou seria como é que é o nome daquele candidato lá? O Emael? O padre lá, o Kel. Sei lá, porque não aparece. Ninguém fala de discernimento. A gente pensa na profecia, porque a gente quer ter domínio do futuro. A gente quer ter controle. E aí a profecia é como se dom de cura é importante? Claro. Mas por que a gente supervaloriza isso? Porque a gente não quer sofrer, a gente não quer ter dor. Agora, para que discernimento? Né? Para que palavra da sabedoria? Eu nem sei o que é isso. Deixa isso aí para o ministério, deixa isso aí para o pastor. Era o problema da igreja em Corinto. A gente critica tanto eles, que a gente cai no mesmo erro. A gente valoriza o dom que eleva aquele que possui o dom. Como Deus usa aquele irmão, hein? Ele profetizou e se cumpriu certinho. Eu vou lá na casa dele de novo, que agora estou precisando de uma direção. O que é, meu irmão? O que é aquilo lá na casa dele lá? Eu não vou falar não. O que é lá? Evangelho não é mesa branca não. Evangelho não é mesa branca não, meu irmão. Evangelho é coisa séria, você está de brincadeira.
Vamos levar o negócio a sério. Deus fala sim, e Ele pode falar diretamente com você. Eu não estou anulando aqui nenhum dom. Eu só estou dizendo para nós não cairmos nesse erro. E aí eles supervalorizavam lá alguns dons de êxtase. Eu creio que Deus pode manifestar. Creio. Por exemplo, vamos falar de novo do Jonathan Edwards. A Sarah Edwards, esposa dele. Aí tem uma turma que tenta reinterpretar a experiência que ela teve. Ele conta que um dia ele era de origem puritana. Então todo puritano tinha lá um quarto. No quarto tinha uma mesa, uma cadeira e um local para colocar o casaco. Todo dia ele saía para fazer uma caminhada ou cavalgar, em torno de 1h30, 2 horas. Ele conta, o Edwards, tá? Depois você pesquisa quem ele é. Todo mundo aí pega ele e quer negar os dons, aí pula essa parte. Ele conta que um dia voltando de uma dessas suas caminhadas para meditar, ele encontrou a esposa dele levitando a 2 metros do chão. Isso é êxtase. Aí querem reinterpretar. Não é que ela estava levitando, ela estava admirando a beleza de Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, ela estava levitando mesmo. Em tempo de avivamento isso pode acontecer. Tá. Aí tem que acontecer toda hora? Tenta levitar aí para você ver o que vai acontecer. Tenta aí. Vou levitar 2 metros. Você não chega nem a 1. Agora, eu não sou pautado por isso. Pode acontecer? Por que não? Mas eu vou pautar a minha fé nisso? Daí, por isso que a gente vai ter que investir tempo mesmo. Daí, quando aparece, por exemplo, os dons ministeriais, lá em Efésios capítulo 4. Esses dons ministeriais, eles são aqueles que regem a igreja em dias normais. Que são os dons relacionados, preste muita atenção nisso, são os dons relacionados à palavra. Todos os dons são importantes, mas existem aqueles que são vitais. Quem é que tem mão aí, levanta ela. Tá, quem não levantou, por quê? Não tem ou não valoriza? Quem tem mão, levanta. A sua mão é importante, mas ela é vital? Não. Se alguém perder a mão, ela morre por causa disso? Mas ela é importante. Agora, e o coração? Ele é importante? É, mas não é só importante. Ele é vital. Então, o dom de cura é importante? É. Mas o da palavra é vital. Porque o que mantém a igreja viva não é a cura. O que mantém a igreja viva é a palavra. Eu não estou dizendo que um é mais do que o outro. Eu só estou dizendo que um cumpre uma função que o outro não cumpre. Mas a gente valoriza, tem que trazer o fulano. Por quê? Não, porque o fulano, o que tem ele? Não vem com essa história, nem que eu vou perguntar assim, por quê? Por que eu tenho que trazer ele, irmão? Não, porque, o quê? Não, porque quando ele prega, o que acontece? Não, pastor, o senhor não tem ideia. Por quê? Não, pastor, o senhor não sabe? Não sei mesmo, por isso estou te perguntando, por quê? Não, pastor, curas, milagres. Tá bom, eu creio. Mas você está supervalorizando a pessoa por causa disso? Quando a gente entende o que é dom, a gente não admira a pessoa porque tem dom. A gente admira Deus por ter dado um dom a um ser humano como ele. É que a gente não entende o negócio. A gente olha assim e fala, meu Deus, você é demais, hein, varão? Como você prega, hein, varão? A gente não entendeu nada.
a gente tinha que olhar e falar assim, como é que alguém como você pode pregar desse jeito? Como é que Deus pode usar alguém assim como você? Assim como o quê? Ser humano. Eu vou olhar e vou dizer, pois é, eu também fico admirado. Como é que Deus é tão gracioso, não é não? Mas a gente fica admirando a pessoa. E Deus do lado falando, você não entendeu nada. Porque o que Ele tem não é por causa dele, não. O que Ele tem é por graça. É graça, meu irmão. Então, qual é a principal finalidade de Deus enriquecer os crentes com os dons? A edificação da igreja. Não existe esse negócio de eu ser beneficiado com o dom que Deus me deu. Porque se eu for pensar que o que Deus confiou a mim por graça é para o meu benefício, eu não vou trabalhar metade do que eu trabalho. Eu vou ficar em casa, com os pés para cima, e saindo só a hora que for para o culto, meu irmão. Agora, quando eu entendo que o que Deus, por graça, me confiou é para beneficiar as pessoas, eu vou ter o senso de Paulo, eu sou um devedor, e o que depender de mim, eu me deixarei gastar para tentar pagar essa dívida. Mas eu preciso entender, diga bem forte, eu preciso entender, que o que Deus me confiou, não é para mim, é para o bem do outro. Aleluia, aleluia. É por isso que tem gente que não sai do lugar onde está. É por isso que tem gente que sempre vai ficar naquilo lá. Aí ele olha para alguém e diz assim, como é que aquele fulano cresceu tanto, tão rápido? Rápido por quê? Você sabe por onde essa pessoa passou? Você sabe o que vai no coração dela? É que Deus não enche vaso cheio. Deus não enche vaso cheio. Ele me enche para transbordar nos outros. E quando eu transbordo nos outros, Ele diz, agora eu vou encher mais para transbordar mais. Nós temos que entender que o que temos não é para nós, é para os outros. Comece a repartir. Comece a compartilhar. Comece a se doar. Comece a se entregar. E Deus vai confiar mais a você. Quem está entendendo a voz de Deus, diga glória a Deus. Paulo está fundamentando a sua abordagem em dois pontos. Primeiro, a fonte dos dons é a mesma para todos eles. Não existe, por exemplo, uma fonte para um dom, outra fonte para outro dom. Não, a fonte é uma só. Daí a necessidade do discernimento, para saber de onde vem. Porque se não vem de Deus, a gente rejeita. A mãe está falando em nome de Deus. Vamos avaliar. Então, se é da mesma fonte, aí vem o segundo ponto. Não pode haver contradição entre os dons. Igual eu falei. Assim, tal. Daqui a pouco, não, assim diz o Senhor. Peraí. Um dom vai contrariando o outro? Por exemplo, os dons existem para a glória de quem? De Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então por que a gente fica ovacionando quem é usado no dom de cura? E aí depende da gente. Porque alguém pergunta assim, por que Deus hoje não faz mais milagres como Ele fez antes? Mas Ele vai fazer? Não pode fazer. Tem cantora
que se sente deusa porque canta afinado. Imagine se levantar um paralítico. Eu estou falando porque eu vi, há uns anos atrás, uma cantora foi cantar num programa aí está lá cantando, dublando. E o grupinho lá, as dançarinazinhas, tadinha, dançando. E chorando, chorando. Aí o apresentador chamou a líderzinha lá. Por que vocês estão chorando? Eu nunca imaginei estar perto dela. Aí o apresentador, é mesmo? Você está feliz por isso? Demais. Eu amo essa mulher. Presta atenção aqui. Eu amo essa mulher. E aí a cantora olhando, dizendo assim, que coisa bonita. Ai, que coisa. Obrigado, obrigado. Deus deve olhar e falar assim, se só por cantar bonito ela aceita ser honrada, imagina se eu usar em cura. Lembra de Paulo e o companheiro dele que operou aquele milagre e começaram a dizer, aqui estão os deuses. O que Paulo falou? Aqui não tem Deus não. Não somos nós, porque nós somos como vocês. Quem fez isso aqui não somos nós. Quem entregou o dom para nós não fomos nós. Nós recebemos de Deus. E a Ele a glória para sempre. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, para a gente encerrar essa primeira parte, a conclusão dessa abordagem feita por Paulo se dá sobre a relação entre os membros do corpo de Cristo, a partir de como ele funciona. Ou seja, há diferenças, tá? Há diferenças, porém quando juntos é que dá a forma. É só você pensar no nariz fora do rosto. Você conseguiria ficar olhando para uma pessoa sem nariz? Você nunca imaginou isso, né? Eu também não, pensei isso agora. Imagina, você olhando assim, sem nariz. Meu Deus, que coisa gloriosa. 2 minutos eu não aguento mais. Agora, e ficar olhando o nariz 3 horas sozinho. Olha que nariz, né? Que bonitinho, olha como ele é. Também não. Porque o nariz, ele só faz sentido se ele estiver onde? No corpo, na cabeça, no lugar que é dele. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos entender que os dons, eles são distintos, mas eles só fazem sentido quando usados aqui, em favor do corpo, pelo benefício da igreja, para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para a consolação da igreja, para a exortação da igreja. Por isso busquemos os mais excelentes dons, mas para que Deus seja glorificado e a igreja seja edificada.